Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que foram de feriado, de final de semana? Deu para descansar, né? Então, vamos continuar com as nossas atividades, né? Começamos mais uma semana. Semana um pouquinho mais curta, um dia menos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar o livro 8, tá? Na parte de História, página 118. Esta página aqui, ó, tá? Página 118. Aqui fala sobre as fontes históricas, tá? Antes, vamos colocar a lista. Hoje é dia 3/11. Já estamos chegando no final do ano, né, gente? E continuamos da mesma forma, ainda sem poder estarmos juntos. Mas, se é pro bem de todos nós, mas logo, logo isso vai acabar, né? Se Deus quiser. Então, vamos lá? Continuando. Ou melhor, começando. Aqui fala sobre fontes históricas no cotidiano, tá? O que seria fontes históricas? Para nós entendermos o nosso passado e saber o que aconteceu lá no nosso passado, com as pessoas, como elas viviam, ou os fatos históricos importantes que aconteceram, é necessário que pesquisadores, historiadores, eles pesquisem toda essa parte lá no passado para saber o que aconteceu, como foi acontecendo as coisas até chegar nos nossos dias atuais. E para nós termos esse conhecimento. E como que eles pesquisam isso? O que eles precisam, né, para estar pesquisando e sabendo? Eles podem não, são através de fotos antigas, isso algumas coisas, tá, gente? Fotos antigas, objetos antigos, documentos escritos, que nem nós temos a nossa certidão de nascimento, nós temos a nossa identidade, que é o RG, são tudo documentos escritos, certo? Então, eles precisam de outros tipos de documento também, lá no passado, para eles saberem, e assim, para comprovar que aquilo aconteceu, né? Para comprovar que houve aquilo naquela época, porque como que só de alguém falar, alguém contar, eu posso provar que aquilo aconteceu? Pode sim, aquelas pessoas mais idosas que viveram, que já têm uma idade bem avançada, que viveram em determinadas épocas, elas podem contar sim o que aconteceu, mas para ser comprovado, eles precisam de documentos, né? Que pode ser fotos, pode ser esses objetos antigos, documentos antigos, jornais da época, tá? Isso desde quando começaram a fabricar o jornal, né? Mas eles têm necessidade disso, para nós sabermos como aconteceu certas coisas, né? Se hoje nós sabemos que lá em 1500 foi descoberto o Brasil, foi porque esses historiadores, esses pesquisadores fizeram um estudo e através desse tipo de documento, foto não, porque naquela época não tinha foto, mas tinham pessoas que pintavam retratos, que pintavam telas, né? Então, era uma forma também de estar documentando aquilo que aconteceu na época, tá? Foi tudo através disso que nós soubemos o que aconteceu lá em 1500, certo? E também
nós temos aquelas construções antigas, que foram as primeiras, né? Que foram feitas na época, que nem a casa, o Palácio de Dom Pedro, esse tipo de coisa, virou um museu. Tem várias construções antigas que viraram patrimônio histórico. Eles chamam que foi tombado, chama patrimônio histórico. Por quê? Porque aquilo não pode ser destruído, aquilo não pode ser derrubado. Ele está sempre, ele tem pelo menos, né, que estar sempre passando por reformas para poder ser preservado, para que as pessoas tenham conhecimento, que nem lá no museu, tem vários tipos de museu, mas um deles vai mostrar vários objetos antigos da época de Dom Pedro, várias coisas antigas que nós vamos entender, né? E saber como que eles usavam aqueles objetos, cadeiras, quadros, objetos de uso de uma casa, né? A cama, vários tipos de coisa, né? É muito interessante, mas é através disso. E essas construções são preservadas, são patrimônios históricos, tá? E é por causa disso que hoje nós sabemos tudo o que aconteceu no passado, tá certo? Então aqui a Pro fez um breve resumo do que está falando. E aqui mostra, lá na Bahia, na cidade de Salvador, esse daqui é uma foto, né, do Largo do Pelourinho, tá? Ele é bastante famoso lá na Bahia, é um patrimônio histórico também, tá? Que conta um pouco do bairro, da história da cidade de Salvador, tá? Pelourinho, gente, na época da escravidão, era chamado de Pelourinho, onde os negros escravos que não obedeciam aos seus donos, né? Porque na época o homem branco, os fazendeiros se achavam donos dos escravos, né? Não tinham eles só para trabalhar e dar o mínimo para que ele sobrevivesse, que era o mínimo de comida e um local para poder dormir, que era chamado de senzalas, né? Onde eles dormiam todos amontoados, um por cima do outro, e no chão, praticamente. Os negros eram levados nesse pelourinho para levar chicotadas. Então, se eles não obedeciam, ou se eles tentassem fugir, ou fugiam e eram resgatados, né, pelo capitão do mato, que era o homem que conhecia os caminhos, porque ainda tinha muita mata naquela época, ele ia atrás, esse capitão do mato conseguia resgatar, porque o negro não conhecia nada. Ele era trazido da África, vendido como se fosse uma mercadoria, e era destinado só a trabalhar, muitas vezes com correntes nos pés, com aquelas bolas de ferro para eles não fugirem, né? E quando ele conseguia, ele tinha uma oportunidade que ele se revoltava contra toda essa situação, ele fugia, mas era resgatado, era pego de volta pelo capitão do mato. Ele era levado nesse pelourinho onde tinha um tronco enorme, ele era acorrentado a esse tronco e sofria inúmeras chicotadas. Muitos deles morriam nesse tronco, então era chamado de pelourinho. Uma parte muito triste da nossa história, infelizmente, mas é verdade, tá? É realidade. E isso tinha muito lá em Salvador, acontecia. Então, esse bairro ficou famoso, depois acabou a escravidão, né? Mas isso ficou simbolizado
né? Então, ali, aqui fala, ó, no Largo do Pelourinho, localiza-se um bairro da cidade de Salvador, na Bahia, e é considerado patrimônio da humanidade. Ali reúne igrejas, belos casarões que abrigam lojas, museus, centros culturais, bares, restaurantes e pousada para muitos turistas. Turistas são as pessoas que vêm de outros países ou de outros estados para conhecer a história daquele local, daquela cidade, daquele estado, tá bom? Assim como Pelourinho, na cidade de Salvador, tem a sua história, eu contei só um pedacinho dela para vocês, também cada rua, bairro, vila e cidades tem histórias que contam sua fundação, sua origem ou seu desenvolvimento. Que nem aqui, as ruas aqui perto de onde eu moro, tem muito nome indígena, que nem hoje a minha rua se chama Santo Henrique, mas ela tinha outro nome, agora a Pro não lembra, eu esqueci, tá? Mas era um nome indígena, como ainda tem algumas ruas, ainda tem. Inhatumani, tá? Esqueci o nome de uma rua que fica mais lá próximo da Vila Granada também, é um nome bem indígena, tá? Puquixã, ou Puxicã, alguma coisa assim, não, acho que é Puquixã. Então é tudo nome indígena, tá? Aí depois foi vindo a modernidade, né? E foram mudando alguns nomes. Muitos nomes de ruas são dados em homenagem a pessoas que ficaram famosas, que fizeram coisas boas pela cidade, pelo bairro, tá? Então elas morrem e eles dão o nome daquela pessoa para aquela rua, bom? Aqui está falando assim, ó, essas histórias são resgatadas por historiadores, profissionais que estudam e recuperam a história de determinado local ou pessoa, buscando informações em fontes históricas, ou seja, em documentos escritos, fotografias, pinturas, vídeos e relatos pessoais. Como eu falei, até relatos pessoais, relatos de pessoas que viveram naquela época. Então, mas também precisa de ter alguma coisa que comprove, né? Eles resgatam o passado para que o presente seja compreendido. Por isso é muito importante preservar esses registros, pois eles fazem parte do processo de se adquirir conhecimento. Então aqui fala sobre isso, tá? Sobre as fontes históricas, os museus, tudo aquilo que conta sobre a nossa história, tá bom? Tá virando. Aqui está mostrando, conheça algumas fontes históricas. Então, é como eu falei, fotografias bem antigas, né? São, às vezes as pessoas tiram em determinado local e ali mostra como era aquele local antigamente, né? Como as pessoas se vestiam, como nós já vimos, né? Em uma outra matéria, em outro livro, as pessoas como se vestiam, como tinham tantos filhos, como as crianças se vestiam. Então, tudo isso ajuda os historiadores a recuperar a nossa história, a entender, tá? Documentos escritos, ó, que antigamente era com esse daqui é uma caneta tinteiro, se não me engano, né? Que colocava a pontinha dela nessa tinta e escrevendo, tá? Se chamava caneta tinteiro. Objetos antigos, ó. Aqui é um ferro de passar roupa. Olha só. Aqui dentro é colocado carvão. Sabe o carvão que a gente acende para fazer o churrasco? Então, acende o carvão, deixava ele em brasa, colocava aqui dentro, fechava ele e passava a roupa. Não era elétrico como nós temos hoje, até a vapor, né, gente? Tá? Jornais e revistas da época.
né? Se naquela época já tinha um jornal, então se procura. Tem pessoas que têm o costume de guardar, né? De fazer coleção, né? De certas coisas. Então, muitas vezes, através disso, vai se entendendo o que aconteceu em determinada época. Então, isso também é uma fonte histórica. É através dessas coisas, né? Que os historiadores, eles estudam, entendem o porquê de ter acontecido certas coisas até chegar nós, na nossa época atual. Olha um jornal aqui, quer ver? Está falando da Taça do Mundo, é nossa mais 4 anos. Mas não é daqui, não é daqui do Brasil, não. Delírio do Binajuas, acho que sim, sei lá. Aqui não está falando de onde que é, não. Esse jornal. Mas eu acho que foi quando o Brasil foi bicampeão. A Taça do Mundo é nossa mais 4 anos, olha lá. 1 minuto depois do gol tcheco, a seleção de ouro arrancou para o bi 3-1. Ou seja, foi o bicampeonato do Brasil, da seleção brasileira, tá? E aqui não fala qual foi o ano, gente. Já faz tempo, já faz muito tempo. Até o Pelé jogava aqui. Ele está aqui na fotinho. Se vocês olharem direitinho, ó, nessa foto, aqui, ó, o Pelé está aqui, tá? Então é assim, é dessa forma que a gente conhece o passado, tá bom? Agora vamos lá. Página 122. Aqui nós temos um jornal. Ó, agora, você é o historiador. Vamos conhecer uma fonte histórica. Com seu professor, leia a manchete do jornal antigo a seguir. Então, aqui é um jornal que se chama Gazeta de Notícias. A manchete é: Brasil livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Presta atenção. Esse dá para a gente saber quando foi. 1888, no ano de 1888. Foi nessa, acho que um pouco antes, foi quando começaram a fabricar jornal, tá? Mas era bem manual, como se fosse carimbo, lembra? Eu já falei isso para vocês. Eles faziam letrinha por letrinha, ia como se estivesse carimbando, e era feito tudo manualmente, então dava um trabalhão. Não tinha tantos exemplares como hoje, né? Que é uma máquina que vai fazer. É só fazer um e o restante vai. Presta atenção aqui, ó. Vocês viram a palavra Brasil? Está escrita com Z. Outra palavra aqui, extinção. Extinção tem 2 C, um C e um C cedilha. Era como se escrevia antigamente. Ó, a palavra aqui, notícias, não tem acento. E teria que ter notícias, tá? Se nós formos ler toda a reportagem, a gente vai ver palavras, né, que hoje nós não escrevemos mais dessa forma. Mas era como se escrevia antigamente. Por quê? Não foi Portugal que descobriu o Brasil? Então foram eles que trouxeram, né? Porque aqui só tinha índio, gente. Então foram eles que trouxeram essa cultura. Então era a forma como eles escreviam, falavam, né? Eles trouxeram essa cultura para nós. Então aqui fala que no dia 13 de maio de 1888 foi feita pela princesa Isabel. Pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Ela assinou a Lei Áurea. Aqui não fala sobre a Lei Áurea, mas foi a Lei Áurea, a princesa imperial regente, tá? Ela assinou a Lei Áurea, onde dava liberdade a todos os negros. Antes dessa Lei Áurea,
houve algumas outras leis, leis do sexagenário, que eram os escravos que tinham mais de 60 anos, que podiam se considerar libertados, mas o que uma pessoa com mais de 60 anos ia poder trabalhar, ainda se sustentar, sendo que eles já tinham trabalhado tanto, já estavam exaustos, né? Cansados, que eles trabalhavam sem nenhuma condição. Então, muitos deles morriam até antes disso, né? E no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, onde deu a liberdade a todos os negros, né? Isso é uma coisa para vocês entenderem mais para frente, que também não foi tão simples assim, tá? E hoje nós falamos muito sobre preconceito racial, que ainda existe, principalmente contra os negros, né? Então isso é uma cultura ainda que vem, que melhorou muito, mas ainda falta muito para melhorar, mas muito mesmo, tá? Mas isso é uma coisa que aos pouquinhos vocês vão entender. Então, aqui nós temos uma fonte histórica, tá? Um jornal de 1188, né? Falando com manchete, tá? Que o Brasil é livre, né? Livre não, são os escravos que foram libertos, né? E o Brasil, vamos dizer assim, ficou livre da escravidão, porque muitos países já tinham abolido a escravidão. Acho que a França foi uma das primeiras, né, a abolir a escravidão. O Brasil foi um dos últimos, né? Por que será? Um dia vocês vão entender por quê, tá? Então é isso, é uma fonte histórica. Foi através de jornais, de fontes assim, que os historiadores pesquisando conseguiram saber que foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel libertou os escravos, assinou a Lei Áurea, tá? É uma fonte histórica. Então, virando, nós vamos agora responder essas questões, tá? A Pro não vai escrever, porque vai dar para vocês copiarem daqui, tá? Mas vamos lá. Letra A. Qual o nome do jornal? Qual o nome do jornal, gente? Gazeta de Notícias. É só copiar, tá? Então, aqui na letra A, Gazeta de Notícias é o nome do jornal. Letra B. Qual foi a manchete do jornal? Manchete, pessoal, no jornal é aquela frase que vem em tamanho maior, que é para quando a gente bate o olho assim, a gente chama atenção nossa, chama a nossa atenção, e aí, que interessante, aí você tem o interesse e você vai ler a reportagem, que aí vai vir em letras miúdas, mas a manchete geralmente são as letras maiores, o que eles chamam de letras garrafais, maiores, que é para a gente poder, para chamar a atenção das pessoas. Aí as pessoas leram a manchete, são frases curtas, para chamar a atenção, para depois ela, vamos supor, comprar o jornal, que hoje já, né, está quase extinto, mas comprar o jornal e poder ler as outras, as outras manchetes, as outras... me fugiu a palavra. Ler na íntegra, né? Aquela reportagem, tá? Então aqui pergunta, qual foi a manchete do jornal? Manchete do jornal é tudo isso aqui, ó. Brasil livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Só que vocês não vão escrever Brasil com Z, tá? Quem escreve Brasil com Z é quem está fora daqui, é de outro país. Quando vai escrever Brasil, escreve com Z. Aqui é com S. E a palavra extinção não tem esse C, só tem o C cedilha. Porque no caso, se fosse para ler, seria um C mudo. Ele tem o som de Q. Seria extinção. Extinção. Tá errado, tá? Então, não
copia o C, só o C cedilha, extinção, certo? E o resto está correto, tá? Manchete, tudo isso. Brasil livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Bom? Vamos para a letra C. Assinale a data da lei mostrada na notícia. Qual é a data mesmo, gente? 13 de maio de 1888. É a data. Aqui está escrito por extenso 13, né? 13 de maio, ou seja, 13/5 de 1888. Qual dessas duas alternativas? Tem aqui 13 de maio de 2016, é só 4 anos, não? 13 de maio de 1888, só marcar o X, tá? Aí, letra D. Após a leitura da fonte histórica anterior, podemos afirmar, tem duas alternativas, a escravidão continuou no Brasil ou os escravos foram libertados? Os escravos foram libertados, né? Então, é o segundo quadrinho, tá bom? E, por hoje é só, a gente vai ficar até aqui, tá? Porque depois continua, mas aí são coisas a gente deixa para uma outra aula, tá bom? Então, hoje nós terminamos aqui na página 123, tá? Então, super simples, bem facinho. E, terminando esse, nós vamos para a nossa aula de artes. Aí, na nossa aula de artes, lembra que a semana passada, como teve aí o Halloween, né? Vocês fizeram atividade com a digital, né? Formaram uma aranha, um sapinho, né? Tinha mais o que? Aranha, sapinho, morcego. Né? Hoje nós vamos fazer com a mão. Vamos fazer um desenho com a mão. Nós temos algumas datas aí comemorativas, mas sempre que der assim um espacinho, a gente vai fazer outros desenhos com digital e outros desenhos com as mãos, tá? Sempre que der, a prova vai encaixar, tá bom? Então, hoje vai ser um dragão. Gostaram do meu dragão? Tá assustador ou não? Será? Olha, tá fazendo até bu para vocês. Mas é assim, ó. Vocês vão posicionar a mão assim, mais ou menos. Ó, tá vendo aqui? Assim. Posiciona ela assim. Até eu peguei um pedaço do braço, tá? Posiciona com a outra mão. É que eu coloquei a esquerda, ele estava de frente para mim, tá, gente? Eu coloquei a esquerda e com a direita eu passei o lápis em volta, tá? Então, faz isso, ó, mais ou menos isso, tá? Passa o lápis e aí depois é só terminar o desenho. Difícil? Não. Faz um dragão bem assustador, tá? O meu tá até soltando um foguinho ali, tá bom? Ele não tá com uma cara muito brava, não. Mas o de vocês vai ficar mais bravo. Ou vai ficar bonzinho. Pode ser um dragão bonzinho, não tem problema, não. Bem facinho, né? A cor pintou até com giz de cera. Mas aí, ó, eu fiz ele verdinho. Faz da cor que vocês quiserem, tá? Mas é isso, tá? Posiciona o braço, mais ou menos assim, no caderno de desenho, tá? Posiciona o braço. Risca em volta com a outra mão. Ou pede para a mamãe aí, o papai. Tá circulando para vocês, passando em volta. E aí depois completa. Faz um... Dá para fazer... Será que dá para fazer um dinossauro? Sim. Se vocês conseguirem, façam um dinossauro. Eu pensei logo num dragão, tá? Tanto um como o outro já não existe mais. Tá certo? Então é isso, ó. Aí depois desenha lá em cima. Desenho com as mãos.
tá? E acabou. Só isso. Se divirtam fazendo o dragão de vocês. Ou o dinossauro, né? Não sei. Depende. Tá certo? Então, por hoje nós terminamos. Tá bom? Beijo. Até amanhã. Bye, bye.